Olá, iniciamos mais um Ludopédia em Campo. Esse é o nosso segundo programa. Estarei eu aqui à frente junto com o Marco Lourenço. Fala um oi, Lourenço. Hoje a gente vai bater um papo com duas pessoas muito próximas do Ludopédio. Elas contribuem com o site de maneira frequente. A Mariana Vantini, direto da Itália, ela vai contar um pouco das suas aventuras por lá e como tem sido esse período. E do outro lado, temos o Victor Figo, que também é do Ludopédio. Ele chegou no Ludopédio em 2015 e está lá em Barcelona, isolado, e ele vai contar um pouco para a gente como tem sido esse período. Então, para começar o bate-papo, a gente passa a bola para Mariana contar um pouco como que foi esse processo, quando que você chegou aí na Itália, o que você foi fazer na Itália e o que você tem visto a partir de então. Bom, boa noite, galera. Boa tarde para o Brasil, na verdade, né? Eu cheguei aqui ano passado, na verdade, para começar o mestrado, só que eu tive que voltar para o Brasil no recesso de Natal para poder resolver algumas pendências. Então, eu vim de vez em fevereiro, bem quando começou esse negócio do coronavírus. Eu cheguei junto com o corona aqui, e para fazer um mestrado em economia e direito, só que pegando a parte de futebol, óbvio, porque eu sou futebol. Mais especificamente, eu estou querendo estudar aqui as leis de tributação e como isso influencia na liga local, mas estou começando ainda, então não tem muita coisa pronta ainda, mas, enfim, eu cheguei aqui no começo de fevereiro, dia 13, se eu não me engano, e aí a confusão começou mais ou menos uma semana e meia depois, até as pessoas estão botando como o pivô do começo o jogo da Atalanta com o Valência, que foi aqui em Milão. Atalanta, para quem não sabe, é de Bérgamo, não é de Milão, só que está jogando aqui no San Siro, porque primeiro que não atende as exigências da UEFA, e também está em reforma, além disso. Enfim, aí a Atalanta está jogando no San Siro e esse jogo está sendo meio que considerado como o grande pivô da disseminação do vírus aqui na Itália e na Europa, de certa forma. Só que assim, né, foi uma semana bem, bem agitada aqui, porque além do jogo, teve a Semana de Moda em Milão, que muito movimentada, gente do mundo todo. Então, foi meio que nessa confusão de jogo e Semana de Moda que começou a explodir. Hoje, inclusive, Milão já passou Bérgamo no número de infectados. Já é a cidade italiana, a província italiana com mais casos, que era esperado, porque não se tomou nenhuma medida de precaução. E como é a maior cidade, então, alguma hora a gente, infelizmente, ia chegar nesse nível. Enfim, tem sido muito louco, né? Foi muito difícil para mim, para digerir tudo o que aconteceu. Até porque no começo, eu confesso que eu era uma das pessoas que estava menosprezando um pouco o vírus, eu achava que não era nada demais, e foi aos poucos, assim, que foram tomando as medidas aqui em Milão. Primeiro fecharam só as universidades e as escolas, depois foram fechando mais e criando mais restrições, até que hoje, para você sair de casa, você precisa de uma autorização que você vai ter que apresentar para a polícia que está na rua. Então foi tipo, semana a semana foi aumentando, até que a gente chegou nesse nível. E o curioso é que o futebol sempre esteve no meio dessa loucura, porque sempre esteve nos holofotes assim, do coronavírus. Porque na primeira semana, quando começaram a falar que vamos fechar as universidades e as escolas, não pode aglomeração, a Série A decidiu por adiar os jogos na Lombardia, que era a região, na época, que era a única afetada. Só que isso começou a gerar conflito também, porque, nossa, como é que vai adiar só isso? E aí, como é que vai fazer daqui adiante? Aí só começaram a fazer mais atrapalhada a Série A. Eu falo muito que a Itália parece muito Brasil, que é o Brasil da Europa, e
se parecem nisso também, porque eles fazem muita atrapalhada. E, enfim, aí eles cancelaram primeiro, aí depois começaram a discutir, vamos fazer portão fechado ou vamos cancelar também de novo as regiões afetadas. E aí, uns queriam portão fechado, e nessa a Juventus, que vinha de uma derrota na Champions League, quis cancelar, adiar o jogo dela, e isso foi criando uma confusão, porque todo mundo começou a falar, porque isso é coisa da Juventus, esse negócio de querer adiar o jogo por causa de coronavírus, é coisa da Juventus querendo se beneficiar e tal. Enfim, a federação agiu de forma muito, muito atrapalhada, assim como o governo, de modo geral, para tentar resolver essa questão do coronavírus. Mas, enfim, né? Chegamos depois a última rodada foi de portões fechados em toda a Itália, e agora a gente está, como no resto do mundo, sem futebol, né? Enfim, isso é uma coisa que tem afetado bastante a galera aqui, porque realmente eles gostam muito, muito de futebol, é uma coisa muito presente. Se você perguntar para o italiano, tipo, quais coisas você se orgulha, é a comida e o futebol, com certeza. Não importa se a seleção italiana e o campeonato italiano não estejam no seu melhor momento, mas com certeza vão responder isso. Com certeza, se você vier com uma camisa de um time grande para a Itália, com certeza alguém vai te parar na rua para falar com você, para conversar, porque eles conhecem tudo. Então, é uma coisa que eles sentem muito, né? A gente sente muito, e com o italiano não é diferente. Além da parte de assistir mesmo o seu time jogar, e futebol no geral, tem a parte também de jogar, principalmente as crianças. É muito comum você ver as crianças nas ruas, nos parques, jogando no fim de semana. E, inclusive, quando começaram a fechar, a única coisa que você via cheia eram os parques. E desses parques, sem dúvida, muita criança, todas as crianças jogando futebol. Então, está sofrendo, a gente está sofrendo muito aqui sem futebol, mas tentando achar as nossas maneiras. As emissoras têm passado reprise de jogos, os flash mobs que eu sei que chegou aí no Brasil, a galera canta às vezes músicas de torcida nas varandas. E, assim, basicamente isso. Assim. A gente está conseguindo lidar melhor agora, porque já faz um mês que a gente está começando nesse processo de lockdown. Mas é isso, sofrendo ainda muito, e muito estranho, muito estranho. É muito estranho para o italiano, e assim como o brasileiro, estar sem futebol. Eu imagino, Mari. Deixa eu te perguntar uma coisa. Legal o seu relato, foi bem completo, mas eu queria saber, na verdade, sobre a sua vida de pesquisadora aí. Como é que você está nesse período parado? Como é que você está tocando a pesquisa? Você está com bolsa? A sua bolsa já foi afetada de alguma maneira? Como é que está a sua dinâmica de pesquisa? Conta pra gente. O ruim da minha dinâmica de pesquisa foi a parte da biblioteca mesmo, porque eu preciso pegar muita coisa na biblioteca daqui, e eu não posso mais porque está fechado, obviamente. Mas, assim, a gente passou a ter aula online, as aulas que eu tinha são online, e eles passam muito texto em PDF para a gente também. Então, eu acho que na parte de tocar pesquisa, o que mais me afetou mesmo foi a parte da biblioteca, mas eu estou conseguindo lidar com isso melhor agora, enfim, do jeito que dá. E as bibliotecas estão começando um esquema também de material que tem digitalizado, facilitar, né, para a gente. Está sendo bem legal também. Eu ainda não precisei, mas em algum momento provavelmente vou precisar. E bolsa, eu, na verdade, não estou com uma bolsa, propriamente dita, eu estou com uma isenção da mensalidade, porque aqui na Europa a minha universidade é pública, mas você tem que pagar, mas eu ganhei essa isenção, então a minha bolsa se reduz a isso, e não teve, até onde eu sei, não teve nenhum corte de nenhuma bolsa aqui, nenhuma escala, nem doutorado, mestrado, ou graduação. Qual a universidade? É a Universidade de Milão mesmo, a Statale, que eles chamam aqui. Legal. Bacana. O Vitor, conta pra gente como é que tá agora, desde a sua chegada. A gente conhece de perto você, do nosso time, mas
fazendo um paralelo com esse primeiro retrato que a Mariana trouxe, desde a sua chegada, e também como que está a sua pesquisa. Então, boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite para nós aqui, da Mariana. Eu cheguei aqui em janeiro, na verdade, no final de janeiro, na última semana, e logo nessa última semana eu já fui aproveitar o futebol, terceira divisão, mas a ideia aqui, quando eu vim para cá, como eu não estou vinculado a nenhuma universidade daqui, eu vim recolher material para minha pesquisa de doutorado, que é o estudo do Barcelona, do Real Madrid e do Atlético de Bilbao. Minha primeira parada foi Barcelona, porque eu já estudei o Barcelona, já conhecia como funcionava o arquivo, e teoricamente era o lugar mais fácil para ter a documentação, porque eu já tinha um contato até com o diretor do arquivo. Então, o mês de fevereiro todo eu fiquei em Barcelona, dentro do arquivo do Barcelona, pesquisando, levantando as atas de reunião da diretiva do Barcelona. Consegui pegar até o período que foi fechado, que foi no dia 12, se eu não me engano, de março, quase tudo que eu precisava, o que é bom. Só que, por outro lado, como minha pesquisa dependia viajar para Madrid e para Bilbao, com esse isolamento das regiões, né? Madrid se isolou primeiro do que a Catalunha, porque Madrid começou a ter muito mais casos do que as outras regiões da Espanha, até hoje é a região mais afetada. Se fechou primeiro, e eu já estava praticamente planejando minha viagem para lá, uma questão de dias, assim, que eles fecharam, e aí eu decidi adiar essa viagem, e agora essa pesquisa do Real Madrid e do Bilbao está adiada. Eu consegui ir no último jogo com torcida, porque aqui não teve jogos de portões fechados, com exceção da Valência-Atalanta, foi o último em portões fechados, e, se não me engano, foi no dia 7, e o último jogo que eu fui da Liga foi no dia 9, e foi Barcelona e Real Sociedad. Até ali, até o dia 9, tava um clima muito estranho de andar na rua, mas não tinha essa questão de aglomeração, tanto que o Barcelona, o Museu do Barcelona é o museu mais visitado daqui de Barcelona, estava com um fluxo até grande, porque o arquivo fica ali do lado, então você vê a movimentação de turista. O estádio estava relativamente cheio, né, 75 mil pessoas, se eu não me engano, é bastante gente, e 3 dias depois veio o decreto de isolamento da região, e logo depois do país, e já suspendendo o futebol. Não teve uma tentativa de discutir se ia ter mais uma rodada em portões fechados, mas acabou não tendo. E aí eu acho que foi até um pouco mais dramático que na Itália essa falta de futebol, porque foi de repente, assim, inesperado. Acabou, não vai ter mais futebol. O que está acontecendo agora são reprises de jogos na televisão. Aqui a gente não tem, estou com os amigos do meu irmão no apartamento, a gente não tem TV a cabo, tem TV aberta só, e aí tem o canal do Barcelona, que é aberto, que reprisa bastante jogo, de categoria de base, feminino, profissional, jogos históricos. Reprisa alguns documentários, que é bem legal, tem um que eu até recomendo no texto que eu escrevi semana passada para o Ludopédio, que é o do Dream Team. E acho que também, como a Itália, o futebol na praça, nos parques, é muito grande aqui, em Barcelona, principalmente no bairro que eu tô, que é a Grácia. Tem muita praça e muita criança, então você via gente jogando bola o tempo todo, e isso não tá tendo mais. E aqui também tinha um estádio que eu cheguei a ver jogos da Sub-17, Sub-19, só não cheguei a ver o profissional, eles estão na terceira divisão. Mas que é muito perto daqui onde eu tô, que também não tá rolando nada, e é isso. Legal, Vitor. E aí, passando a bola para a Mariana, depois ela devolvendo para o Victor, um pouco, tem aí um cenário um pouco semelhante dos dois países, e queria saber se vocês conseguiram acompanhar ao longo desse período, que já se estende já por um bom tempo, né? Então, vocês estão um pouco à frente de nós aqui no Brasil, o que poderia ser uma vantagem para a gente do ponto de vista de uma organização, mas nem sempre é, né? Porque estamos no Brasil. Mas como que tem sido
a cobertura, em primeiro lugar, da própria imprensa, aí no caso, para a Mariana italiana, e para o Victor espanhola, e a imprensa esportiva nesse jogo, assim, ó, a gente defende a permanência do campeonato, mesmo com portões fechados. Não, vamos valorizar a saúde dos jogadores também, ou é preciso ter um movimento aí para redução de salários. Os jogadores italianos ou espanhóis que jogam nessas equipes, eles estão aí dispostos a também promover alguma ajuda. É um pouco esse cenário que eu queria saber se vocês estão acompanhando mais de perto. Sim. No começo, a imprensa estava discretamente encorajando a continuar o campeonato sem adiar, sem fechar portões, sem nada, continuar normal, mas depois, obviamente, ficou até sem clima. Inclusive, o último jogo da Atalanta da Champions League foi completamente sem clima. Se você visse os comentaristas na TV, assim, era bem dramático, bem triste, assim, o semblante na cara deles. E, enfim, na gente também que estava assistindo, obviamente. Mas agora o que mais se fala é a parte financeira mesmo, porque está se prevendo um rombo nos clubes, vai perder lucro e tal. Tem até gente supondo aqui que o Cristiano Ronaldo talvez tenha que ser vendido na Juventus, mas nenhum grande veículo de comunicação supôs isso é mais coisas pontuais aqui, mas surgiu esse boato. E o que mais tem se noticiado é essa parte da renúncia dos salários dos jogadores, né? Em prol da saúde financeira do clube. Inclusive, na Juventus, o Chiellini foi a pessoa que apresentou 3 propostas diferentes para os jogadores, que ele é formado em economia e tem mestrado em administração, se eu não me engano. E ele foi a pessoa responsável por fazer as propostas. Isso todo mundo repercutiu bastante. O Chiellini, acho que no Brasil também, pelo que eu vi nas redes sociais, repercutiu bastante. E sobre a continuidade do campeonato, a Juventus já se pronunciou falando que não vai aceitar o título se decidirem não jogar mais o campeonato. E isso tem o respaldo da imprensa também. A imprensa também se posiciona de forma a querer continuar o campeonato e, se for preciso, sacrificar a próxima temporada ou outras competições para completar essa competição que foi iniciada, né? Porque a justificativa, que eu concordo, é que já teve muito trabalho, muita coisa foi feita nesse campeonato, então seria muito injusto terminar assim. E aqui na Itália ainda está indefinido, né? Apesar da Juve ter a fama de sempre ganhar, e sempre ganha mesmo, há alguns anos, e ter terminado na liderança até a pausa. A Lazio e a Inter estão ali junto, então terminar agora, na verdade, vai ser uma coisa. Não é igual o Liverpool na Inglaterra, que está com uma distância discrepante. Aqui estava se falando sobre o possível título da Inter, possível título da Lazio, então seria bem perigoso eles proporem vamos terminar aqui, né? Ia gerar muita confusão. E, enfim, acho que a Juve já percebeu isso e a imprensa está fazendo coro de que continue o campeonato depois, quando normalizar a situação. Então, aqui está mais ou menos uns 15 dias atrás da Itália. Então, quando parou o campeonato na Itália, se olhou muito o que estava acontecendo né, na Itália aqui, tanto que começaram a discutir quem ficaria com o título, e essa discussão praticamente sumiu alguns dias depois. Quem ficaria o título, o grande argumento é que faltava rodadas e que necessariamente precisaria cumprir essas rodadas. O Barça é o líder, ele não se manifestou sobre isso. E como na Itália agora a pauta é a questão econômica, né? Aqui o grande medo da liga, com os times da segunda e terceira divisão, é a falência desses clubes, porque eles têm economias muito, muito pequenas comparadas aos gigantes. E falando um pouco do Barcelona, o que aconteceu
nesse final de semana agora, que até o L'Equipe repercutiu uma capa com o Messi parecendo o Che Guevara, porque o Messi apresentou uma proposta de redução de 70% do salário de todos os jogadores, para garantir que o salário de funcionários que não trabalham diretamente com futebol e ganham os milhões, ou seja, o pessoal roupeiro, o pessoal da limpeza, outras modalidades que se ganha muito menos, tentar garantir pelo menos 100% do salário desses trabalhadores, enquanto os que ganham mais receberiam menos. Mas antes do Messi anunciar isso, quem aceitou primeiro essa proposta foi o feminino do Barcelona, o profissional, e praticamente menos de 24 horas o Messi também encabeçou esse pedido para a diretoria do Barça. O Barça está se recusando a voltar para a Liga, no formato em que foi proposto o último, que seria jogo de 48 em 48 horas, diz que isso é impensável do ponto de vista atlético, e não faz sentido também voltar com portões fechados na Espanha. Então, essa discussão ainda vai rolar um tempo, e não tempo porque é uma discussão que vai levar tempo, mas tempo também até voltar ao campeonato. Então, por enquanto, o campeonato está em aberto, e a Liga está discutindo com os clubes como é que vai ser daqui para frente. Aqui, Vitor, pode falar, Mário, pode falar. Não, é que eu ia, porque ele falou agora dessa coisa de voltar, eu lembrei que aqui também tiveram alguns clubes que tentaram voltar a treinar, e apresentaram uma proposta para a Série A, entre eles o Napoli e o Milan, de voltar a higienizar o CT, tá tudo certo, nos padrões que eles exigem aqui. Só que essa proposta, obviamente, não foi adiante e continuou todo mundo em isolamento. Mas existiu essa proposta de alguns clubes da Série A de voltar a treinar. Vitor, não chegou a ter essa proposta de voltar a treinar. O que eu sei do Barcelona é que o preparador físico passou uma série de exercícios para todos os jogadores, pelo menos da primeira, do time profissional, para seguir. E agora não sei se eles estão seguindo nessa quarentena, mas enfim. O Vitor e Mari, tem uma curiosidade, pegando a expressão que o Átila usou ontem, né, no Roda Viva, a gente tem aqui no Brasil possibilidade de usar uma espécie de máquina do tempo. A gente pode ver as experiências de outros lugares, né? Então eu faço uma pergunta dupla para vocês. A primeira é, dentre as ações que vocês que mais repercutiram, que mais chamou a atenção de vocês, o que deu mais certo até agora? O que foi mais acertado em cada um dos lugares, especialmente falando do esporte, né, de futebol? E a segunda pergunta tem repercutido um pouco a maneira pela qual o Brasil tem conduzido a crise aqui? Mariana, se quiser começar. Então, eu estava tentando formular aqui alguma coisa. Medidas do esporte que eu achei interessante, acho que é o que, pelo menos, o nosso núcleo alternativo está tentando fazer também, né? De essa rede de solidariedade de indicar documentário, essas coisas, e as emissoras, eu sei que o Sport TV também algumas emissoras do Brasil também estão fazendo, de passar reprise de jogos e tal. Isso, por mais que não seja um jogo ao vivo, a mesma emoção, isso sana um pouco da nossa cidade, eu acho. E aqui na Itália, principalmente, porque passou muitos jogos da seleção, a seleção não tem tido um retrospecto recente muito bom, e passou justamente jogos de glória da seleção italiana, então isso foi muito feliz para as pessoas aqui, foi um momento muito, muito bom das pessoas de recordar os momentos de glória da seleção italiana. E acho que o Brasil também, mal ou bem, nos últimos anos também a seleção não teve um retrospecto tão bom, então acredito que seja legal também, por exemplo, as emissoras reprisarem algumas finais de 94, 2002,
enfim, são coisas interessantes essas reprises e, enfim, as medidas, além disso, foram o adiamento do campeonato, que era o único a se fazer, a coisa mais sensata a se fazer, porque não faz sentido os jogos de portões fechados. Para mim, a torcida faz parte do jogo, então, do portão fechado é como se não tivesse, a gente estivesse sem futebol ainda, né? E eu acho que o Vitor pode falar um pouco, depois volta para mim, porque eu estou tentando organizar ainda. Então, do ponto de vista da mídia esportiva aqui, pelo menos televisiva, é isso. Eles estão reprisando coisas, acho que no mesmo caminho que o Brasil, a Sport TV e a ESPN estão fazendo, reprisando jogos antigos. Sinceramente, eu não tenho assistido essas coisas aqui, porque só tem o canal do Barça e começa a ficar um pouco repetitivo. A mídia impressa, né, os jornais, a discussão agora é o medo da falência dos outros clubes, e acho que as medidas positivas que o Brasil pode pensar para o esporte é o que os jogadores estão fazendo, né? Abrir mão de salários, mas também pressionar principalmente as federações para ajudar esses clubes a não quebrarem, porque principalmente a notícia que foi vinculada recentemente no Brasil, a CBF vai encher o caminhão de dinheiro esse ano, ou encheria, e poderia ajudar financeiramente clubes da Série C, da Série D, que podem vir a quebrar por conta dessa crise. Essa discussão ninguém fez ainda, eu acho interessante pensar para o Brasil, pensar para a Espanha, pensar para a Inglaterra ou para a Itália, porque as federações, com patrocinadores e com a televisão, teriam uma reserva de dinheiro para evitar a falência desses clubes. E aí, Vitor, pegando um pouco esse gancho, né? Você falou da CBF, mas qual é a leitura que você faz especificamente da Federação Espanhola nesse cenário, né? Aí pegando a ideia das federações como o cargo máximo assim dessas estruturas, né? Deveriam partir delas e se parte delas ou não uma organização, e o mesmo para a Federação Italiana, no caso da Mariana, né? A CBF, a leitura que eu faço, ela está ainda distante, eu acredito que ela deve estar fazendo algumas reuniões, mas ainda não trouxe a público quais são as soluções que ela apresenta, né? Porque uma coisa a gente perceber, existe o problema é esse, mas o que eu faço a partir daí? É óbvio que a gente tem um futuro muito incerto do ponto de vista quando recomeça, se recomeça, né, se vai ter um vazio em 2020 nesses campeonatos, mas a gente sempre fica aí com uma dúvida de qual é de fato a postura e qual é a visão de liderança que essas entidades elas exercem nesse mundo do futebol, ou se é só uma arrecadação de fundos, muitas vezes, o que parece, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco das federações locais, aí onde vocês estão, como que tem percebido isso? Vai, Victor. Posso? Tá. Então, aqui tem uma divisão. A Federação Espanhola, na verdade, ela gere muito mais a seleção espanhola do que o campeonato. Quem gera o campeonato é a Liga, que dá nome à Liga, né? Chama Liga de Futebol Profissional, que é composta pelos clubes majoritariamente da primeira e segunda divisão. Essa discussão de se vai usar esse dinheiro para salvar, ninguém encabeçou ainda, mas provavelmente algum dos pequenos, a hora que apertar de fato, vai cobrar isso dentro da liga para discutir com os outros clubes, e talvez até tenha uma discussão um pouco mais alongada, porque no final, se você está perdendo o clube, você está perdendo também a qualidade da liga, e enfim. Já esqueci o certinho que você falou, tudo. Não, tudo bem. Era em relação a essa postura da federação diante dessa crise, né? Não, o grande medo é a falência dos clubes, mas eu acho que os clubes têm que começar a discutir, assim, a gente vai falir, porque são clubes pequenos, e o que a gente vai fazer depois disso? A liga tem dinheiro, então qual é a alternativa? Acho que espero que caminhe nesse sentido na liga.
E aí na Itália, Mariana? Aqui na Itália é bem parecido com a Espanha também, porque, na verdade, quem é responsável pelo campeonato são as ligas, a Série A, e a federação não tem se pronunciado muito sobre isso até agora, ou pelo menos não foi de forma transparente, porque não tem sido noticiado. A medida que realmente tem sido mais noticiada foi a de redução do salário dos jogadores do time principal. Agora, a gente pode usar um paralelo com a Inglaterra, que tem clubes já utilizando da medida do governo, que falou que pode arcar com 80% do salário. E eu vi que alguns clubes da Inglaterra já estão fazendo isso, de pagar apenas 20% e deixar os 80% para o governo, que eles já estão aplicando para conseguir fazer isso. Aí também vai depender das medidas de cada país, né? Porque aqui na Itália, por exemplo, não teve isso de arcar com 80%. Então, os clubes não podem fazer, não podem contar com o governo, por exemplo. No Brasil, mesma coisa, não tem uma medida nesse nível. Então, acho que o futebol também vai depender muito de como o governo vai agir, né? E como pode se encaixar, porque aí muitos times pequenos podem tentar recorrer pelo governo mesmo, não necessariamente só pela federação. Outra coisa que eu esqueci de falar é que, assim, todos os clubes na Espanha são empresa, com exceção do Barcelona, Madrid e do Bilbao. E existe um regulamento novo na legislação trabalhista na Espanha, em que empresas podem decretar falência por um período, voltar. Que é uma discussão que esse é o grande medo da liga. Se todas essas equipes declaram falência, um monte de jogador vai ser mandado embora sem benefício nenhum. E quando a situação econômica tiver mais favorável, os clubes retornam e podem contratar e recontratar. Algumas empresas, não do futebol, fizeram isso aqui na Espanha. Uma delas é a Burger King, que mandou 7.000 pessoas embora nessas condições, e depois a crise provavelmente vai voltar e contratar. Então, esse caráter excepcional de mandar jogador sem benefício tem sido um problema aqui, e eu acho e espero que a Liga vai tentar fazer alguma coisa para evitar, porque se ela já anunciou que tem o medo de receber um monte de esse pedido de falência, talvez ela esteja pensando em alguma coisa. Essa pergunta acho que é para todo mundo, na verdade, eu abro para a gente pensar junto. Será que é possível nessa combinação entre falta de recursos, né? Porque há uma ideia de que ninguém vai pagar ninguém, ninguém vai receber de ninguém por um tempo, porque está tudo imobilizado. Juntando essas duas coisas, que é essa falta de recursos e essa maior oferta de atletas, será que a gente vai ter uma mudança de parâmetros de valores de contrato, de valores de transações? Será que a gente atingiu um certo teto do mercado do futebol? Será que é possível que, de repente, a gente possa ter uma retração dessas cifras que são realmente absurdas? O que vocês acham? Falando um pouco que eu estou acompanhando do Barcelona, o diretor do Barcelona já disse que a próxima janela de transferência vai ser muito menos em grandes cifras, né? Vai ser muito menos de comprar e vender jogadores, vai ser muito mais na base de troca. Então a gente vai ver hoje. Ele espera que o mercado veja muitos jogadores trocando de clube na base da troca de jogador e não mais na compra. Assim, do ponto de vista econômico, que bom que freou desse jeito o futebol, porque estava cada vez mais insano as cifras para contratar jogador, então precisava de um freio, e de repente essa crise econômica vai ser o grande freio para um jogador não valer 222 milhões, como foi o Neymar, porque é surreal o valor que estava chegando às transações. Então, eu acho que vai encaminhar assim, para um mercado mais modesto, acredito que vai ser também na base de troca, e de repente também vão começar a valorizar a categoria de base, formar jogador da casa, e a gente pode ver surgir aí novos jogadores com aquela coisa de jogador da base e tudo mais.
Mariana, quer falar alguma coisa sobre isso? Vou falar. Eu concordo muito com o Vitor, aqui também que tem se falado mais nessa via de transformar mais em troca do que grandes cifras, na verdade, né? Inclusive, eu falei antes também da questão do Cristiano Ronaldo, desse primeiro boato dele ter que ser vendido. Enfim, acho que agora os superastros de super cifras vão começar a diminuir um pouco. E felizmente também, porque eu concordo, é muito surreal todo o dinheiro envolvido nisso e toda a pressão também. Eu acho que isso pressiona muito o jogador. Ele chega lá como, nossa, você bota um valor em dinheiro nele e ele carrega isso para a temporada. Assim, eu acho isso muito pesado para o jogador também. E além disso, não sei. Categoria de base. Aqui já estava tendo esse movimento de tentar valorizar, até porque numa questão de tentar reerguer a seleção italiana, né? Então, essa questão da categoria de base estava pegando muito aqui já antes. Acho que vai se intensificar agora, porque como não vai ter tanta transação, vão valorizar mais o feito em casa, né? Que é mais barato e, enfim, economicamente mais viável. E aqui na Itália, especificamente, a gente passou agora por uma reforma tributária que estava se especulando que ia aumentar a competitividade na liga, porque com menos impostos seria uma coisa semelhante ao que teve a Espanha alguns anos atrás, quando essa questão de ter menos impostos poderia atrair mais jogadores. E acho que isso vai dar uma freada também, se vai por água abaixo, porque não importa se... Enfim, não é uma coisa nem comprovada, na verdade, que teria mais competitividade, mas mesmo se tivesse, com certeza essa crise do coronavírus vai dar uma freada. Legal. Mário, eu vou voltar num ponto que você falou logo no início aqui da nossa conversa, e você havia dito que quando saía na rua aí na Itália com uma camisa de um time grande, as pessoas falavam alguma coisa. Eu pergunto para você e para o Vitor, né, se isso também acontece lá na Espanha, e se aconteceu no caso dos times de vocês, né? Porque você torce para o Botafogo, e aí para discutir um pouco essa ideia, Botafogo é o grande time do Rio de Janeiro, e para o Vitor com o São Paulo, que já faz aí um tempo que está com algumas dificuldades para ganhar os campeonatos. Se ao sair aí nas cidades, alguém falou alguma coisa, mesmo até como uma curiosidade, de que camisa é essa, eu não conheço, ou conheci, fazia referência a alguém, né, algum jogador mais famoso. Como que foi isso com os times particulares de vocês? Isso aí foi na canela, hein, Serginho? Sacanagem, cara. O cara em quarentena, tricolor, puta, né, sacanagem. Mas veja quanto tempo eles estão sem perder um jogo. Olha, Vitor, aqui a galera gosta muito do Pato, viu? Você ia ter boas conversas aqui na Itália com a galera. Eu fiquei chocada. Eu não esperava isso. A galera gosta muito dele. Enfim. Aqui eu saí com a camisa do Botafogo algumas vezes. A galera, para quem não sabe, a Juventus é um time que tem torcida na Itália toda. É um time de massas aqui. Então, aqui em Milão também você encontra muito torcedor da Juventus. E pela semelhança do uniforme, quando eu saio na rua, tem muito torcedor da Juventus que pega e fala: Botafogo, Juventus. Eles fazem muito essa relação, apesar de eu achar que nada a ver, né? Mas eu fico simpático. Isso aí, Juventus, Botafogo. Até porque historicamente até tem, né? O Botafogo é preto e branco em homenagem à Juventus, mas acho que fora isso se difere muito em muitas coisas. Enfim. Mas, sim, a galera conhece. Aqui na Itália eu fico impressionada que eles conhecem muito, muito, muito. Todo mundo que parou para falar comigo, pelo menos,
soube identificar o uniforme do Botafogo. Teve toda essa preferência da Juventus. Normalmente são torcedores da Juventus que param e falam comigo, mas também já teve outros dias que outros torcedores vieram e falaram comigo. E nas conversas que eu tenho com, na verdade, amigos mesmo de Milão aqui, eu tenho um que é torcedor da Inter, o resto é tipo são de outros países, porque aqui tem, enfim, muitas universidades e muita gente de todo mundo. E fora eles, eu tenho 2 amigos de antes do mestrado, que um é Roma e o outro é Brescia. E, enfim, todos eles conhecem os times do Brasil. Eu não vou citar nomes aqui, mas, tipo, vocês pensem aí no imaginário de vocês os times grandes do Brasil. E a gente fala muito também sobre os jogadores brasileiros, que muitos passaram por aqui. O Ronaldo Fenômeno, eu fiquei impressionada. Tipo, ele é muito querido ainda aqui. Teve um dia que eu estava na livraria e eu parei na seção de livros, e aí tinha um livro do Ronaldo Fenômeno e um livro do Cristiano Ronaldo. Aí parou um cara do meu lado, aí de repente começa a falar comigo, não, porque apontando pro livro do Ronaldo Fenômeno, esse aqui é o verdadeiro Ronaldo, esse aqui foi o melhor jogador, esse aqui é sua enganação, esse aqui começou a brincar comigo. É verdade. Então, eles gostam muito também de muitos jogadores brasileiros. Do Pato, não só torcedores do Milan, mas torcedores de outros times italianos também, que eu parei para conversar. Gostam do Pato. Inexplicável, né? Isso é inexplicável. É inexplicável gostar do Pato assim, desse jeito. Pois é, eu falei, cara, nem quem eu conheço São Paulino gosta do Pato, mas enfim. E, enfim, tem o Ronaldinho Gaúcho também é muito querido aqui, por todos os jogadores, por todos os torcedores de todos os clubes que eu conheci. Conheci um torcedor do Napoli também que me contou sobre o Beto, que era do Botafogo antes e jogou no Napoli depois. A gente tem muita essa troca, assim, eles conhecem muito e tem muito carinho pelo futebol brasileiro, pelos jogadores brasileiros. Eles gostam muito de conversar, assim, se você parar e falar que é brasileiro e gosta de futebol, aí já desencadeou uma conversa de horas com eles. Eu não trouxe nenhuma camisa do São Paulo, Serginho. Eu não ia passar essa vergonha internacional, né? Mas, assim, coisas positivas. O único livro em português de um time brasileiro na biblioteca do Barcelona é um livro da história do São Paulo. Então, já diz muita coisa, tá esse livro lá. Nas conversas, fala que é São Paulino, traz uma memória para os torcedores do Barcelona pelo Mundial, mas também pela passagem de alguns grandes jogadores, e agora tem a nova que você fala, o Daniel Alves está jogando lá, e aí pergunta, nossa, mas como ele foi parar lá? E aí você fala, então, ele torce para o São Paulo. Só isso explica. Mas para falar de futebol, quando você fala que é brasileiro e estuda o Barcelona, eles esquecem que você é brasileiro e ficam falando do Barcelona. Então, você lembra do jogador, não sei o que lá, e aí o que mais vem é Romário primeiro. Assim, Romário é muito querido, com gente que talvez tenha visto pouquíssimos lances do Romário jogando aqui, porque era muito novo, mas fala do Romário de um jeito, assim, com muito entusiasmo, e depois dele, não é o Ronaldo, o fenômeno é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho aqui, ele fez uma coisa para o Barcelona, numa época em que o time estava muito mal das pernas, de grana, ele trouxe alegria para o futebol, encheu os cofres, então ele é muito lembrado, e o Daniel Alves é outro que está também assim, muito lembrado pelo que ele foi pelo Barcelona. Assim, são os que mais vêm à cabeça dos torcedores do Barcelona. E acho que um pouco diferente ali da Itália, pelo menos em Barcelona, a cidade inteira respira Barcelona, e aí você vai descobrir que tem torcedor do Espanhol ou de outro time da segunda, terceira divisão, andando pela rua, que daí você identifica uma bandeira pendurada na janela, algum outro com uma blusa ou com uma camisa de time que não é nenhum dos dois, mas a cidade é muito, muito Barcelona. Acho que é porque o clube é grande também, mas porque também é muito turista, né? E isso vende muito fácil, então acaba tendo muita camisa do
Barcelona só, não. Tá, e fazendo um gancho aí também do que vocês falaram, dessa intersecção do Ronaldinho Gaúcho ser aí uma referência ele aparecer, né, nos dois lugares, cada um a sua forma, mas como que repercutiu a prisão dele no Paraguai, aí, né, vocês à distância acompanhando um pouco isso, a internet, ela produz muitos memes, né? Tem um lá que o Ronaldinho, ele driblou o coronavírus, né? Porque antes do coronavírus chegar, ele já se isolou, ou seja, ele foi preso. Então, por isso que ele se isolou, foi uma piadinha que rolou aí nos memes. Como é que surgiu isso aí, né? Essa notícia, pensando num jogador que teve um grande impacto nos clubes que passou. Aqui repercutiu muito pouco, para falar a verdade, né? As pessoas até têm uma noção que isso aconteceu, mas não rolou muito destaque, né? Porque tem muita coisa acontecendo agora aqui, então, tipo, situação dramática e mesmo no futebol, acho que tem tido. A galera está muito preocupada como é que vai fluir esse resto de temporada e a questão financeira dos clubes. Então, acabou que quase ninguém comenta sobre isso, mas sim, foi noticiado. Acho que, se eu não me engano, a Gazeta dello Sport, seria o maior jornal esportivo aqui da Itália, teve uma nota sobre isso. E nos jornais de TV também teve um pequeno noticiário sobre isso, mas nada de muito destaque, não. Aqui teve uma repercussão mais ou menos nos jornais esportivos, principalmente os de Barcelona, o Mundo Deportivo Esporte, que são os que cobrem o futebol catalão, basicamente. Mas o mais engraçado é que no arquivo do Barcelona, na semana que ele foi preso, eles colocaram a revista Panenka, que ele é capa, em exposição, né, na prateleira. E eu falei, não pega bem colocar agora o cara sendo preso, vocês colocarem isso, mas enfim. Mas é isso, não repercutiu tanto também porque tem outras coisas acontecendo tipo, no futebol daqui e no mundo, e aí o Ronaldinho acaba virando alguma coisa muito secundária, assim. Ô, Vitor, eu vou ficar devendo para você, porque aqui em casa não entra a camisa do tricolor, mas Mari, tá aqui, ó, uma homenagem para você. Eu tenho. Fogão é da hora. Deixa eu fazer um. Não tem nenhuma do Pato, não, aí? Do Pato não tem, cara. Não entra aqui em casa. Eu nunca, não deu, cara. Desde o primeiro minuto do Pato no Corinthians, eu já não gostei. Ele tem uma camisa do Pato, tá guardado, né? Rapaz, tenho nem do Guerreiro, bicho. Tenho nem do Guerreiro. Você é louco, traíra. Ó, o que eu queria perguntar para vocês, que a gente encaminhando já para o final, na verdade a gente de coração apertado por todos os motivos, e futebol é apenas um deles, mas o que vocês mais esperam fazer assim que acabar essa jossa dessa quarentena? Cara, parece muito óbvio, mas eu quero muito ir num jogo de futebol aqui e em outros países da Europa também, porque é bem fácil se locomover aqui. Inclusive, foi meu aniversário dia 19 e eu estava me programando para ver o Liverpool lá ganhar o título. E aí aconteceu toda essa desgraça, eu tô sedenta por um jogo, assim. Muito sedenta por um jogo, Acaba que, como a gente está em isolamento, eu também não conheço mais gente, né? Então, não converso, não tenho como conversar também com muita gente. Então, eu quero conhecer mais, porque desde que eu cheguei aqui, eu desconstruí muita coisa que eu pensava sobre clubes italianos e torcidas italianas. Então, eu quero conhecer cada vez mais, conversar cada vez mais com os torcedores daqui, aprender, porque a gente aprende muito conversando. Para mim, tal qual o mestrado, a gente conversando com torcedora, a gente aprende muito. E é isso, assim, é beber uma cerveja, a bira aqui, e ir pro jogo, cara. Eu quero muito pro jogo. E tocar minha pesquisa também. Importante. Eu acho que são duas coisas que eu quero fazer. Uma é jogar bola, que desde que eu cheguei aqui eu não joguei ainda, então eu tô com muita vontade de jogar bola. E acho que a segunda é ir no estádio ver futebol.
igual você estava se planejando, Mari, para ver o Liverpool, estava me planejando para ir ver o São Paulo em Hamburgo, agora no dia 4. E não vai acontecer isso. Então, ainda consegui assistir um no Camp Nou, mas foi o último, já dá dando saudade de ver futebol no estádio. E é isso. Beleza. A gente agradece aí a disponibilidade de vocês, torce para que dê tudo certo e que dê tudo certo também o mais rápido possível, tanto aí na Itália, quanto na Espanha, no Brasil, qualquer outra parte do mundo, porque tem sido muito, muito tenso tudo isso, né? E eu acho que o grande ponto que a gente tem que tirar são as boas lições desse momento tão ruim que a gente vive, né? Então, de nossa parte, a gente deseja isso, agradece. Lourenço, não sei se quer falar. Pessoal, obrigado, força. Vocês não estão sozinhos, isso vai passar. Não se esqueçam disso. Beleza? Um abraço para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, adoro falar do Ludoped, adoro escrever no Ludoped, então sempre bom conversar com vocês. E espero voltar aqui para conversar mais, trazer mais novidades. Vou estar sempre atualizando vocês sobre o que acontece. Espero que isso passe logo, tanto na Espanha, no Brasil, na Inglaterra, aqui na Itália, que a gente possa voltar com a nossa vida no futebol um pouco menos mercantilizado. Vamos tentar tirar algum proveito dessa crise toda. E é isso, a gente se vê. Força para todos nós. É isso aí. Valeu pela conversa, gente. Sempre bom falar de futebol, ainda mais nesse tempo que a gente não tem futebol, então é bom falar de futebol. Também espero que isso passe o quanto antes, para a gente voltar a ter futebol de verdade sem VT, porque VT é legal, mas não é a mesma coisa. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, Serginho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.